Muito bem, bem-vindos a todos. Hoje vamos responder a uma nova pergunta que foi colocada por Margarida, que diz: Olá a todos. Tenho uma pergunta relativamente às virtudes, tal quais são mencionadas no caderno 11 da Arqueosofia, Ascese Mística, Meditação sobre o Coração. Ela está a falar deste caderno, Ascese Mística, Meditação sobre o Coração, que nós ah, vimos talvez um ano atrás. Um, no ideograma da última página, que é este aqui, a ordem pela qual estão dispostas as 12 virtudes tem algum significado? Ou seja, se quisermos aprofundar o estudo e a meditação sobre uma delas, há alguma ordem específica? Muito obrigada. Obrigado a nós, Margarida. Ótima pergunta. Ótima pergunta. Como vocês podem ver, aqui há um diagrama na última página deste caderno, que é um diagrama pela meditação. E neste diagrama há várias virtudes e, claramente, estas virtudes, que são 12 virtudes do centro cardíaco de um coração puro. Para compreender qual é o senso desta representação, deste diagrama, destas virtudes, devemos explicar algumas coisas sobre os centros de força. Nós já falamos dos chakras na última aula, mas agora vamos falar novamente dos chakras, mas de uma forma diferente. Estes centros de força ou chakras, o que é que são? Essencialmente são centros de consciência. Portanto, a consciência concentrando-se não é homogênea, mas tem como pontos especiais, que são centros de gravidade da consciência. Estes centros de gravidade da consciência também realizam uma ponta, uma passagem de forças espirituais em vários planos energéticos. Portanto, estes centros de forças são chamados de chakras, ou seja, rodas, porque chakra em sânscrito quer dizer roda. Ou também em hebraico são chamados de ufan, que também quer dizer roda. Mas em outras tradições, por exemplo, na tradição alquímica, são chamados de coroas. Também na tradição hebraica também são chamados de coroas. Também na tradição alquímica são chamadas de rosas. Ou na tradição oriental são representadas como flores de lótus. A ideia das flores é a ideia fundamental, ou seja, eles estão, como dizer, comparados às flores. Por quê? Porque quando estes centros de consciência se despertam, a consciência abre-se a um novo mundo, como uma flor que abre-se improvisamente sob os raios do sol. Okay? Portanto, o moto interior é um moto de abertura num novo plano de existência. Portanto, eles chamam-se de flores. Simbolicamente, não quer dizer nada, não é que são similares às flores, claramente. Mas também cada flor tem várias pétalas, pétalo, ou seja, e essencialmente, da um ponto de vista interior, estes centros de consciência são veículos de forças espirituais. Cada uma destas forças realiza neste centro uma corrente, okay? Que pode aparecer na visão clarividente como uma pétala, a pétala de uma flor. Okay? E, portanto, utilizaram no passado e também no presente esta representação simbólica através de de uma flor com várias pétalas. Agora, é claro que o mais que o centro for desenvolvido, o mais que este centro pode manifestar estas virtudes espirituais, estas forças espirituais, permitir a atuação destas forças. Okay? A consciência manifesta melhor estas forças espirituais. E também é verdade o converso, ou seja, o mais que uma pessoa desenvolve estas forças espirituais, o mais que estes centros se desenvolvem bem.
ok? Por quê? Porque estes centros, na verdade, são inativos na maioria. A maioria dos centros, na maioria das pessoas, está ainda inativa, pois a maioria das pessoas não manifesta aquelas características que são próprias destes centros, ok? Aquelas virtudes que são próprias destes centros. Para fazer um exemplo, o centro da garganta está relacionado com a palavra. Está relacionado com a palavra e com o silêncio. E, claramente, há várias virtudes que estão relacionadas com o desenvolvimento deste centro. Este centro, essencialmente, é o centro responsável da forma das representações mentais, da forma dos pensamentos. Por exemplo, um desenvolvimento bom deste centro permite de ter uma sensação das formas dos pensamentos, ok? E várias virtudes estão relacionadas com estes centros. É claro que se uma pessoa dizer mentiras traumatiza este centro, não enquanto as forças da verdade, da lealdade, da honestidade são forças construtivas que construem corretamente este centro. Uma oração, o silêncio, ou também, por exemplo, um conselho, uma ajuda a uma pessoa que precisar. Claramente corresponde a um bom desenvolvimento deste centro. Mas há mesmo algumas práticas que estão relacionadas com o bom desenvolvimento deste centro, que são chamadas da tradição como pétalas, que permitem este desenvolvimento correto. A primeira destas pétalas, por exemplo, é o vigilar, analisar as próprias representações mentais. Muitas vezes, nós temos representações mentais que nem sequer conseguimos perceber, ok? Uma consciência, uma atenção sobre estas representações, sobre o jeito em que nós fazemos as nossas representações mentais, as ideias que nós formamos nós mesmos sobre um assunto, sobre um outro, é a primeira virtude necessária de fazer. Uma outra, por exemplo, é a determinação, ou seja, uma resolução, decidir alguma coisa, simplesmente depois de ter profundamente analisado tudo, ok? Pois, por exemplo, determinar uma resolução e depois voltar atrás é algo que é destrutivo por este centro, especialmente se uma pessoa diz alguma coisa que depois não faz. Por exemplo, se eu digo alguma coisa, utilizo a palavra para dizer alguma coisa, então depois estou vinculado a manter a palavra, a fazer a coisa que eu disse. É claro que tem vários níveis, ou seja, uma coisa é se eu dizer alguma coisa leve, uma outra é se eu mesmo faço um compromisso, ou ainda pior, se eu fizer um julgamento e não manter este julgamento. Ou seja, se eu decidir com a vontade deliberar alguma coisa e depois não faço, isto é destrutivo pela minha vontade e por este centro. Também uma outra virtude, sempre no desenvolvimento deste centro, é por exemplo, não falar sem razão, ou seja, falar casualmente. Simplesmente dizer as coisas sem que estas coisas correspondam a qualquer coisa de concreto, de efetivo, de verdadeiro. Uma outra coisa é a falta de harmonia na sociedade, pois este centro também quer uma socialidade com as pessoas. Uma pessoa que falta desta harmonia desenvolve mal, é um destes pétalos. Um outro pétalo, por exemplo, é a organização da vida. Uma vida desorganizada corresponde a uma falta neste pétalo. Um outro é a prudência nos julgamentos. Ou seja,
que é similar ao primeiro. Quando há acontece alguma coisa, nós fazemos uma representação e muitas vezes nós normalmente, espontaneamente, julgamos, ok? Embora não seja, mas nós fazemos uma ideia de como é, embora nós não dissemos nada a ninguém, mas também interiormente, de qualquer forma, nós construímos uma forma mental do que aconteceu. E é uma espécie de julgamento que nós fazemos. E se depois nós descobrimos outras coisas que muda o nosso ponto de vista, o nosso julgamento sobre a situação que aconteceu, então este torna-se um trauma pelo centro da garganta. Por isso é melhor não julgar de qualquer forma, mesmo interiormente para si mesmo, nem julgar si mesmos. Okay? Será um outro momento aqui do julgamento. Mas, por fim, também a autoanálise é o último das pétalas da desenvolver pelo centro da garganta. A autoanálise é o conselho pelos outros. Então, é claro que desenvolvendo estas virtudes, o centro da garganta desenvolve-se bem. E também é possível desenvolver-se bem, é claro que manifesta depois também outras características. Se também este trabalho pode ser levado a um estado superior também com uma ação direta através da meditação sobre o centro da garganta. Mas é inútil se eu fizer a meditação sobre o centro da garganta meia hora por dia, por exemplo, que já não é mal, mas depois, as outras 23 horas e 30, eu faço coisas que são contrárias a este centro da garganta. Também posso fazer utilizar outras formas, por exemplo, a música, o canto sagrado, são todos jeitos de desenvolver este centro. Muito bem, vamos agora ao centro cardíaco. Voltamos à pergunta de Margarida. O centro cardíaco, como o caso do centro da garganta, tem 12 pétalos, 12 virtudes, que são a manifestação espontânea das virtudes de um coração puro. Okay? Então, podemos ou aplicar e ativamente operar estas virtudes, e esta é uma ótima resolução, ou também, junto a esta aplicação prática destas virtudes, também fazer um trabalho de interiorização e de meditação para desenvolver este centro na luz de Cristo, okay? Na luz do Espírito. Okay? E, portanto, há várias técnicas. Estas técnicas são indicadas aqui neste caderno. Uma destas é também a interiorização deste diagrama e a meditação sobre as 12 virtudes. De fato, aqui ele diz: o ideograma do centro cardíaco é uma flor de lótus com 12 pétalas. Cada uma delas representa uma virtude para amar Deus e o próximo. A virtude do amor e da caridade são, então, todas as virtudes que nós vemos aqui, que são 12 para representar um ciclo completo de todas as virtudes, porque, pois, as virtudes são muito mais destas 12, mas podemos identificar com 12 uma prima manifestação total destas virtudes. São originadas do amor e da caridade. Aqui temos um selo de David, ou também chamado selo de Salomão, mas seria mais correto selo de David, ou seja, a Trindade divina que está selada com a Trindade humana. Ou seja, uma aliança, um pacto entre Deus e os homens. No coração, pois o coração é o logo teofânico por excelência, ou seja, este coração metafísico é o lugar onde vocês vão encontrar esta presença divina, é onde vai se realizar esta aliança entre o homem e a divindade. Okay? Esta aliança que é como um pacto, que não vai ser esquecido, de um selo. É por isto que este selo de Salomão chama-se selo, pois sela a humanidade e a divindade juntas, e neste estado
místico que encontra-se no coração. E deste estado de caridade e de amor desenvolvem-se estas virtudes que são a fé, a esperança, a prudência, a paciência, a constância, a temperança, a forteza, a humildade, a simplicidade, a piedade, o sacrifício, o temor de Deus. A cor deste centro é ouro flamejante, a forma geométrica é um círculo com um hexágono e um coração com o olho aberto. É muito importante o olho aberto, pois a presença de Deus é representada por este. A presença nossa junto à presença de Deus é representada com este olho. Representa a vigilância do nosso coração, mas também a vigilância sobre esta presença ou consciência divina. Agora, em cada pétala podem-se colocar letra de um idioma sagrado. Pode ser hebraico. Isto nós iremos ver com a resposta à pergunta da Vera, que vamos fazer próxima semana. Que simbolizam as virtudes. A meditação faz-se durante 12 dias consecutivos. Ok? Estas virtudes, claramente, portanto, estas virtudes possuem uma ordem específica. Fé, esperança, prudência. Mas o que é mais importante, essencialmente, é compreender profundamente o que é que são estas virtudes. Pois muitas destas virtudes, no uso comum, são consideradas de uma forma levemente diferente do uso verdadeiro crístico. Por exemplo, o sacrifício, muitas vezes a pessoa acha algo de ruim. Okay? Não é neste sentido. A virtude do sacrifício é a capacidade de amar além de si mesmo, de sacrificar, ou seja, um amor que ultrapassa o amor de si próprio. Por exemplo, uma mãe por um filho pode fazer vários sacrifícios, pois o seu amor ultrapassa o amor de si mesma, muitas vezes. Este sacrifício é um amor por Deus, okay? Ou por qualquer que seja um ideal espiritual universal. O que é importante é que seja universal, ou seja, não seja focado em algo em alguém específico, mas tenha um caráter universal. Okay? Pode ser pelo Cristo, pode ser também, em vários casos, pode ser também por um ideal abstrato, por um ideal como a pátria. Okay? Mas, claramente, o mais que for preciso, o ideal seria um amor por Deus, por Cristo. Okay? Mas um amor que ultrapassa, que permite de ir além de si mesmo. Okay? Por exemplo, o temor de Deus muitas vezes é concebido de uma forma muito pesada. No enquanto o temor é como o amor que o filho tem pelo pai, é uma forma de respeito, de respeito, okay? E de temor pelo pai. Portanto, é algo de muito. A fé é a união, por exemplo, a união da alma. É uma abertura espiritual. É uma abertura espiritual, como uma chama. A esperança é uma confiança interior em que vai na direção que vai acontecer, que vai realizar até Deus. A prudência é a capacidade de gerir os próprios recursos para realizar os nossos objetivos. A paciência é a capacidade de suportar e ultrapassar todos os obstáculos, as doenças, tudo. A constância. Todos estes vocês podem estudar, mas é preciso interiorizar profundamente no sentido mais alto, mais espiritual, mais avançado, libertando de todas vamos dizer, os aspectos formais. Portanto, estas virtudes podem ser meditadas singularmente ou também operar através da meditação, que é aconselhada aqui sobre o coração, sobre a sabedoria, o coração,
de um outro jeito, desenvolvendo este aspecto do amor e da caridade que automaticamente vai desenvolver também todas estas qualidades ou virtudes. Mas é claro que uma boa meditação sobre o coração deve manifestar o aparecer destas virtudes cardíacas, ok? E é o converso, o aparecer destas virtudes cardíacas está relacionado com um desenvolver e aparecer, despertar deste centro cardíaco. Eu, Margarida, espero que de ter... se pode fazer várias analogias, mas estas tu pode fazer tranquilamente sozinhos, porque são, pois aqui são 12 pétalos, como 12 são as virtudes de um coração, mas 12 são os signos. Pode fazer 12 são as tribos de Israel, 12 são as portas da celeste de Jerusalém, com 12 anjos. Pode fazer todas as analogias que quiseres. E o 12 está relacionado com o grau. Mas estas, se houver perguntas mais específicas, pode fazer diretamente. Vamos analisar mais aprofundadamente. Agora, eu achava fosse importante dizer algumas coisas sobre estas virtudes e quais são as relações com os centros. Espero que gostaste desta resposta. Se tiver outras perguntas, ou se qualquer um de vocês tem outras perguntas, façam, não percam a ocasião. Então, até a próxima. Tchau.